Ouvir essas palavras de Deus para um dia de hoje que a igreja colocou esse domingo, quarto domingo da quaresma, caminhada para a Páscoa, como um sentido também de não só penitência, sofrimento, tristeza, arrependimento, também com alegria, porque o Deus que nos ama, Ele nos acolhe diante do seu Espírito, do Deus do amor. E a alegria é a expressão que todos nós sentimos no coração quando algo nos satisfaz, nos faz bem, ou quando nós nos alegramos na nossa convivência familiar, comunitária, e muito quando a gente encontra êxito em uma vitória ou em uma festa que a gente faz, em tantas homenagens de aniversário, de casamento, de confraternização. Então a liturgia, ela coloca nós diante de um fato muito forte para nós. Primeiro, vamos começar falando logo do Evangelho, porque é onde está o centro desta alegria, que é a festa. Todo mundo diz, o filho pródigo, o filho mais novo que gastou tudo a herança e o pai perdoou. E o irmão mais velho parece que não, que estava com raiva. Então o filho perdido voltou para casa. Então a gente põe muito essa ênfase, como é o Evangelho, no pecador. E Jesus está falando com quem? Jesus está falando com os publicanos e pecadores. Olha a cena. E chega os doutores da lei, fariseus, e observam, e olha, e diz, nossa, e Jesus está falando com os pecadores. Esse é o Messias se misturando com os pecadores. Então imagina a cena. Jesus acolhe o pecador, ele não está condenando. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então essa cena provoca nos fariseus uma inquietação. Não pode. Se ele é o Filho de Deus, ele tinha que saber que essas pessoas estão perdidas, que essas pessoas não têm mais jeito. Então Jesus faz o quê? Conta uma história. Então não é só o filho pródigo, o pai que tem 2 filhos. A história é o pai com 2 filhos. Mais novo, que pede herança. E aí a gente tem um problema na nossa lei, né? Eu sou advogado e trabalho muito na nossa orientação dos agricultores, nos assentamentos. Há 34 anos que eu estou na Amazônia, trabalhei 10 anos com a irmã Dorothy, e ela me convenceu a ser advogado também para a causa do mais pobre, daquele que está mais desfavorecido. Não faço processo de fórum, porque tem muitos outros advogados que podem fazer isso. Meu trabalho é orientar, por isso que Dom Jesus me chamou, para trazer um pouco de o que a igreja ensina sobre essa dimensão social da fé. Então, na área jurídica, a gente diz que a herança só existe depois da morte, sim ou não? Não tem herança em vida. O pai pode doar, mas ele está vivo, ou a mãe. Mas em vida não tem herança. Então o filho mais novo pensa o quê? Esperando o pai morrer. Para eu ficar com o que é dele, não é meu. Mas o pai diz, tudo que é teu é meu. Então eu vou repartir com você o que é meu. Então o pai não se nega de dar ao filho o que é dele. E dá liberdade, pode ir. Não prende. Não acorrenta. Pode ir. Mas fica esperando a volta. Então Deus permite que você, de livre-arbítrio entre o bem e o mal, é nós que escolhemos, não é Deus. Deus já escolheu você, escolheu eu. Agora, ser de Deus ou não ser de Deus, não depende mais de Deus, porque Jesus já provou que nos ama até a morte e morte de cruz. Então não depende mais de mim, Pai.
Eu já instruí meu filho, pode ir. Então, o pai que ama também dá liberdade. Não para fazer o que quiser, porque o pai já tinha ensinado ao filho. Mas ele errou. E aí acontece neste caminho que muitos se perderam. E aí fala a leitura que esbanjou, que de repente gastou tudo, não tinha mais amigos, e foi procurar emprego, e foi lá no meio dos porcos, passando fome, miséria, e aí bate no coração, e ele é, meu Deus, como eu fui cabeça dura, nossa, meu pai tem tanta coisa, e tem tudo, e eu aqui na miséria. Então, quando é que a gente reconhece que é pecador? É quando a gente sabe que errou. Entende? Então o pai já tinha ensinado o que é certo e errado. Estou entendendo? Então você sabe o que é certo e errado. Mas se eu errei, Deus não condena. Eu preciso me arrepender. É o que ele faz. Bate no peito, ensaia. Olha a vergonha. Ele ensaia um discurso para justificar o seu erro. E nós fazemos muito isso, né? Ah, eu errei porque a culpa foi do outro. Ah, eu fiz isso porque foi o outro que fez eu errar. Ah, eu fiz isso porque eu não sabia. Então a gente vai arrumando muitas desculpas. E ele também. Eu vou ensaiar, vou chegar lá, vou dizer, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno da sua graça, me trata como um dos seus empregados. Ele ensaiou tudo isso, estão entendendo? Mas o pai está todo dia. Talvez a mãe também, né? Quantas mães esperam os filhos voltar, né, gente? Quantas mães e pais estão esperando o filho voltar? E quando volta, o pai não deixa falar. Ele cai aos pés do pai, mas o pai o abraça e não deixa falar. Vocês estão percebendo? Não deixa falar. E imediatamente o abraça. E, ei gente, vamos, pega a melhor túnica, olha, pega o anel, pega uma sandália, coloca nos pés, vai, mata lá o novilho, vamos fazer uma festa. Esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto, vamos festejar. Olha que alegria do pai. Por isso que é o dia da alegria hoje. E começou a festa. Túnica, manto, devolve o poder para o filho, não para ser pai, para voltar a ser filho. Ele está perdido, não é mais filho, se perdeu. Volta a dignidade de filho de Deus. Esse pai é o próprio Deus que nós amamos. Então, túnica, manto, significa poder de volta. Ele tinha perdido a dignidade. Não é assim que muitas pessoas perderam? Quantos pobres sofrendo, quantas pessoas sem emprego, sem terra, sem trabalho, quantas pessoas na rua, perdeu a dignidade. Culpa dele? Há um sistema que vai escravizando milhares de pessoas. E quantos estão nesse mundo sem dignidade? Muitos idosos em nossas casas, muitos doentes, muitas pessoas sem sentido na vida, muitos jovens perderam talvez o sentido das coisas, então perdeu a dignidade. O que o pai faz? Devolve a dignidade, coloca o manto sobre ele. Mas não só isso. 2, coloca a aliança. O que é a aliança? O anel. Volta a ser filho do mesmo pai, da mesma mãe. Volta a ser a aliança entre Deus e o ser humano. Não é mais escravo, não volta a ser escravo. Deus não castiga ele. Ele já se arrependeu. 3, coloca a sandália. Humildade. Você continua sendo filho. Voltou para casa, habite a casa e você volta a ser humilde. Não arrogante. E não achar que você pode fazer o que quiser. Então, nessa relação, qual é a alegria? Um pai que encontra o filho voltando para casa. Então, esse é um sentido da festa. Vou interromper um pouquinho aqui. Em Lucas tem 3 festas. A primeira, qual é?
Um pastor tem 100 ovelhas, 99 estão no curral, uma se perdeu, e o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma perdida. Lembra dessa parábola? E quando a encontra, o que o pastor faz? Uma grande festa, porque a ovelha perdida foi resgatada. E no céu haverá uma festa maior ainda, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos. A gente não consegue medir o amor de Deus por nós, tá, gente? Vocês estão entendendo? Nós achamos que somos santos, nós que estamos certos, nós que rezamos mais, nós que somos católicos, outros que não praticam a fé, os outros que estão errados, e a gente vai julgando. E Deus vai buscar lá aquele que está perdido lá, e faz uma festa. Qual é a outra festa? A mulher que perdeu uma moeda dentro da sua casa, e varre para lá e varre para cá, e não acha a moeda. Mas ela procura de todo jeito, então ela encontra, e ela pega essa moeda, chama toda a vizinhança e faz a festa. Encontrei a minha moeda perdida. E o evangelho de hoje é também uma festa. Um filho pecador que se arrepende, Deus faz uma festa. Tudo bem por aí? Por isso, então, a liturgia da alegria. O Deus que nos ama, mas eu tenho que bater no peito que eu também posso ser mais humilde, mais irmão, sem esse negócio de olhar, julgar por causa de minha pele. E eu trabalho muito nas áreas lá do Tapajós, do Rio Arapiuns, são 20 horas de barco. Eu tenho 34 anos de sacerdócio e a gente tem uma paróquia no Rio que é 20 horas de barco para chegar na última comunidade. E a gente fica 15 dias no barco, não é carro. Mas lá estão os indígenas, lá estão os quilombolas, lá estão os agricultores, lá estão os pescadores, lá estão os extrativistas. E eles têm o direito, igual vocês aqui, de ter uma missa também, só que só tem 3 missas por ano, porque é muita comunidade para um padre só. E nesse caminho, a gente percebe o quanto é bonito você ir ao encontro das pessoas que mais creem, mas que estão bem distante do centro da cidade, ou às vezes da própria paróquia. Então, nessa experiência, a alegria do encontro, da partilha, eles trazem o alimento, a gente começa, em lugares tem que começar a missa às 9 horas, cada um já trouxe uma panelinha de arroz, outro trouxe o feijão, outro trouxe o peixe, outro trouxe... E aí, deixa lá, tem a celebração, quem conhece o interior sabe como é, né? E aí começa a celebração, a palestra, quando é meio-dia todo mundo almoça, e nunca falta alimento, e todo mundo volta para casa. Isso é uma festa. Celebrar a Eucaristia, celebrar a palavra, mas celebrar o pão repartido entre todos. Vamos na segunda parte do Evangelho. A cena do pai com o filho mais velho. O que aconteceu? O filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou, o que ele fez? Que barulho é esse, meu empregado? Ah, foi teu pai. Teu filho, teu irmão voltou, teu pai está fazendo uma festa maravilhosa, matou o novilho. Ah, rapaz, diz a leitura, ficou com... Você ficaria com raiva também? Se teu irmão saiu, jogou tudo fora e ele volta para casa? No direito civil, a lei diz que quem ganha herança no tempo de Jesus era o irmão mais velho e nunca o irmão mais novo. Essa já é a primeira raiva do irmão. Quem ganha herança é o mais velho, não é o primogênito, não é os outros. E aí, é o mais novo que ganhou herança. Estão entendendo a raiva do irmão mais velho? E aí, não vou entrar. O pai, vocês perceberam? O pai correu ao encontro do filho mais... O pai correu ao encontro do irmão do filho mais velho. Saiu. Olha, pai, esse teu irmão, estou entendendo? Veja as palavras, esse teu irmão não é mais meu irmão,
Perdão, esse teu filho não é mais meu irmão. Esse teu filho. Então, quando a gente está com raiva do irmão, não é mais irmão. Caim matou Abel. Então, quando eu tenho raiva e ódio, eu mato até o irmão. E todos nós somos irmãos. Então, por que tanta guerra? Porque eu acho que eu sou superior ao outro. Então, eu mato criança, mulheres e jogo bomba sobre tantos países do mundo que tem guerra. Palestina, Ucrânia. Então, eu, irmão, matando outro irmão. Mas o pai também ama o irmão mais velho. E o pai diz assim: vem cá, esse teu irmão. O pai devolve a irmandade. O irmão diz: esse teu filho. E o pai diz: não, esse teu irmão. Então o que Deus quer? Como Deus nos perdoa, nós também devemos o quê? Perdoar. Qual é a oração do Pai Nosso? Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Liga esse evangelho a essa oração do Pai Nosso. E quantos de nós não perdoam o outro? Então ele bate o pé e fica com raiva e fala uns palavrão: o Senhor não me deu nenhum cabrito para fazer uma festa, mas o Senhor fez uma festa, um novilho. E aí a pergunta fica, gente, quem olhar o evangelho, o pai volta para a festa, o filho entrou ou não entrou? O evangelho não fala. Pergunto, quando é que o filho mais velho vai entrar na festa? Não fala que ele entrou, que ele abraçou o irmão, que ele perdoou. Pergunto, ele perdoou o irmão ou não perdoou o irmão? Ele entrou na festa ou não entrou? Essa é a pergunta. Quando ele perdoar o irmão, ele vai entrar. E assim somos nós. Então o tema, por isso que é alegria. Quando eu perdoo, Deus apaga tudo. Ou quando eu peço perdão, Deus apaga tudo. Então não tem mais remorso, não tem mais culpa. E eu trabalho num curso de perdão e reconciliação, são 40 horas. É um projeto de educação para aprender a perdoar, para poder se reconciliar. Segundo a leitura fala que nós fomos reconciliados em Cristo. E mais, nós somos embaixadores de Cristo. Vocês sabem que a palavra embaixador? Cada país tem relação com outro país. Então o Brasil, em todos os países que ele tem diplomacia, tem um do governo do Brasil em cada país nas nossas embaixadas. Portanto, ele está em nome do Brasil em outros, assim como os outros países estão aqui no Brasil. Quem conhece as embaixadas que estão aqui no Brasil. Então, São Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Quer dizer o quê? Aonde você estiver, você tem que falar em nome de Cristo, não em nome de seu. Então, Paulo, ele diz, olha, não tem como. Você é de Cristo, e se você é de Cristo, nós somos todos irmãos. Deus nos reconciliou para ser irmãos uns dos outros, e não inimigos, e não disputar, e não um derrotar o outro, e um querer eliminar. Nós somos irmãos. Portanto, a segunda leitura e o evangelho se completam no sentido do perdão e da reconciliação. Então Deus nos ajude nessa liturgia, além da primeira leitura, não precisa mais maná. Agora Deus mandou chuva, agora os agricultores têm terra, eles não são mais sem terra, eles não estão mais escravos no Egito, eles não estão mais no deserto, agora eles têm terra, estão produzindo, agora eles vão comer do fruto deles, não precisa mais maná. Josué, essa é a leitura primeira. E o Salmo, qual é? Provai e vede, digamos juntos. Então, obrigado por estar juntos hoje. A gente continua a missão em Santarém, vocês continuam aqui, cada um no seu lugar. Eu não falei no início, mas eu nasci no Paraná, eu tenho 34 anos de padre na Amazônia, sou missionário do Verbo Divino,
uma congregação que trabalha em 80 países e somos 6.000 padres e irmãos em 80 países do mundo, principalmente na África, na Ásia e em tantos países da América. Então, esse espírito missionário que eu nasci na roça, somos 14 irmãos, sou o 13º, são 10 homens, eu sou o caçula, e o José ficou para mim, não ficou para outros, e eu sou o padre e os outros têm suas famílias. Da onde vem a vocação? Da oração diária do meu pai e da minha mãe, rezando o terço antes de dormir toda noite. A vocação vem do berço. Se vocês, pais, esperam que o catequista ensine a rezar, está errado. Catequista primeiro é o pai e a mãe. Pai e mãe que não ensina seu filho a rezar, alguma coisa não está bem no catolicismo. O catequista tem que ensinar quem é Jesus, que amou, que perdoou, que deu a vida, que ofereceu o seu corpo e sangue e que Deus o ressuscitou para nos trazer a esperança. Então, quero agradecer ao padre Valdinei, obrigado pela essa oportunidade de conhecê-lo também hoje. E assim nós continuamos essa missão e Deus abençoe a todos vocês nessa quaresma, nesse tempo tão favorável que Deus nos convida a amar, a perdoar, a ser solidário, a também praticar a caridade uns com os outros, porque é isso que Deus pede de cada um de nós. De pé rezamos, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. diante de Deus que nos perdoa.